Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. Deputado de primeiro mandato, Marcelo Ramos faz parte do grupo majoritário da Câmara, o Centrão. Ele será responsável por conduzir os trabalhos na segunda e mais longa etapa de tramitação da reforma da Previdência, que pode levar até 40 sessões. O texto aprovado na comissão especial segue para votação em 2 turnos no plenário da Câmara e só a partir daí vai para o Senado. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Alegria estar aqui com você e poder esclarecer o povo brasileiro sobre uma matéria tão importante para o futuro do país e das pessoas. Esse primeiro mandato está movimentado, né? O senhor já começou com um cargo importante, aí presidente de uma comissão fundamental para o governo. Tudo está acontecendo muito mais rápido do que eu planejei. Eu, desde que me elegi deputado federal, já tive uma experiência como deputado estadual, como vereador. Fui candidato a governador em 2014, a prefeito, passei para o segundo turno em 2016. O senhor não é um novato na política, não, o senhor já tem sou estrada. um novato na Câmara. Na Câmara. E desde que eu vim para cá, eu decidi apostar na moderação. Eu acho que a política brasileira hoje vive um momento de extremos e que um caminho para o futuro sustentável do país não estão em nenhum desses 2 extremos. Estão realmente num discurso mais moderado, mais equilibrado, num projeto de país que construa um consenso maior, que consiga unir o país. E penso que esse discurso acabou me credenciando na Comissão de Constituição e Justiça a ser um interlocutor importante na construção do acordo que garantiu a aprovação lá, e isso me credenciou a ser escolhido pela grande maioria dos líderes. Com o apoio do presidente Rodrigo Maia. Com o apoio do presidente Rodrigo Maia, a quem cabe a decisão de escolher o presidente, mas também apoio de quase todos os líderes partidários, sim. Inclusive os líderes da oposição. Dos 40 votos na comissão, dos 42 votos possíveis da comissão, eu tive 40. E o senhor fez esse caminho na sua trajetória política, né? O senhor veio vindo da esquerda, sim. Começou no PCdoB, passou pelo PSB, não sim. foi isso depois? E agora está no PR, que é um conhecido partido, um dos principais do chamado Centrão. Eu comecei uma trajetória de militância estudantil na esquerda, fiquei 16 anos no PCdoB, meu primeiro mandato foi lá. Depois passei para o PSB, meu mandato de deputado estadual foi pelo PSB. E todo mundo me pergunta onde é que virou essa chave, né? Exatamente. E eu sempre digo que o que virou a chave foi perceber que o Estado não produz riqueza, que quem produz riqueza é a iniciativa privada e que, portanto, o Estado tem que ser só um indutor, um facilitador da iniciativa privada e não um agente principal do processo de construção de um país. E isso virou a chave do meu pensamento econômico para um pensamento econômico liberal e que, portanto, não cabia mais dentro de um partido de esquerda, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória, acho que consolidou em mim um sentimento humanista muito arraigado e hoje estou no PR. Eu tenho tanto que é visto mais como um partido fisiológico. Pois é. Como é que o senhor responde eu ia falar sobre a essa isso. crítica? Desde que apareceu ali do Centrão, eu tenho temor a esse termo, porque virou um termo com uma carga pejorativa. Sim. Mas eu acho que isso tem uma razão de ser, não só uma razão de coisas que aconteceram no passado, como também uma razão da falta de um projeto político de país por parte dos partidos de centro. A direita tem um projeto político e encontrou um líder, que é o presidente Bolsonaro. A esquerda tem um projeto político e tem um líder, que é o ex-presidente Lula. O centro se conformou com uma atuação parlamentar. E pensamento político que não tem perspectiva de poder vai pegar a pecha de fisiológico. Então, esse agrupamento... Mas começam a surgir algumas lideranças. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia da Câmara acaba sendo uma liderança desses partidos de centro. Isso que eu ia dizer. Esse agrupamento de partidos de centro, ele precisa primeiro ter um projeto para o país. Pelo menos em 4 eixos. O que esse grupo chamado centro planeja para o país na economia, nas relações internacionais, na educação e na saúde. Porque se fica só essa disputa por cargos e verbas, aí, de fato, fica a pecha de fisiologia. Se fica só na atividade parlamentar, vai ser carimbado por um carimbo fisiológico. O centro precisa ter um projeto de poder, um programa de país, até para dizer, não, eu estou aderindo a tal proposta porque ela é coerente com o meu programa de país. E a partir da construção de um programa de país, definir quem são os líderes que vão carregar esse programa país afora. Esse é um ponto interessante que o senhor levanta aqui. Eu falei no Rodrigo Maia, que outras lideranças o senhor vê como capazes de carregar essa mensagem? Nós temos líderes importantes em todos os partidos. O presidente Rodrigo Maia
é um quadro importante, o deputado Marcos Pereira, do PRB, é um quadro importante, o líder do PP, o deputado Arthur Lira, é um quadro muito importante, o líder do PR, o deputado Wellington Roberto. Então, nós temos... Mas todos eles sem expressão nacional, a não ser o Rodrigo Maia. Mas, a partir do momento que nós tenhamos um programa de centro, nós vamos dar protagonismo para um conjunto de lideranças serem os divulgadores desse programa Brasil afora. Agora, a premissa é construir um programa, porque sem construir o programa não vai perder essa pecha de um caminho mais fisiológico. A gente já foi carregado aqui, né? A gente está pensando agora já em 2022. Vamos voltar. Não, nós estamos pensando no futuro do país então, e não em eleição. Tá certo. Então, pensando no futuro do país, vamos falar de reforma da Previdência. Vamos. O senhor preside... Até porque não tem futuro sem ela. Sem ela, exatamente. Acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? Vamos ver se todo mundo consegue chegar a um acordo finalmente. Na primeira etapa, na CCJ, o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, ficou com os dois principais cargos, tanto a relatoria quanto a presidência da comissão. Já agora, na comissão especial, que é a etapa mais longa, né? Só para a gente lembrar, no governo Temer, essa etapa, essa fase de tramitação dos trabalhos levou cerca de 3 meses. A relatoria ficou com o PSDB e a presidência com o senhor, que é do PR, né? São dois partidos mais de centro. Qual a mensagem disso? É uma tentativa de angariar apoio? O partido do presidente é visto como mais amador? Não, eu acho que a gente precisa entender o porquê da presidência do PSL na Comissão de Constituição e Justiça. Isso tem a ver com a proporcionalidade dentro da casa. Eles têm a maior bancada, então, obrigatoriamente, eles têm o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça não passa por um acordo partidário. Ela era do PSL e o PSL escolheu o deputado Francischini, que eu quero aqui fazer esse registro. Teve uma atitude muito habilidosa, muito jeitosa dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Felipe Francischini não teve culpa de ter demorado 62 Ele passou por maus bocados 62 ali, né? dias, porque o projeto demorou 62 dias sem acordo. Quando teve acordo, foi votado num dia, por conta da condução dele, do respeito que todos nós temos por ele. A comissão especial, ela já é fruto de um acordo multipartidário. Portanto, quem assume a comissão especial tem uma legitimidade de um agrupamento maior de partidos, o que permite uma condução mais facilitada. E aí fica claro que quem tem a maioria na Câmara, embora o PSL e o PT, né, tenham a maior parte das cadeiras isoladamente, mas quem tem o maior grupo de apoios é o Centrão. Quando vários analistas me procuram, o que a gente faz? Como é que a gente entende o que vai acontecer aqui? Aí eu brinco, eu digo, para entender o que vai acontecer aqui, façam assim. Isolem o PSL, eles não têm voto para aprovar nada. Exato. Isolem o PT, eles não têm voto para rejeitar nada. Foquem no centro. O que sobrar, vocês dialoguem, vão medindo a posição, porque é desse centro que vai sair que reforma e em quanto tempo. Então, o desafio de um diálogo, da construção de uma proposta, que foi o que nós fizemos na CCJ, na verdade, o governo não ganhou a votação na CCJ. Fomos nós que tomamos o protagonismo do processo. Porque chegou uma hora que o Centrão bateu o pé, tomou o lado da oposição e adiou os trabalhos. Construímos uma proposta de acordo com o governo, uma proposta responsável, que não tirou nada que tivesse impacto fiscal, e mais do que isso, as pessoas valorizam um pouco os bons exemplos, as boas práticas e as boas condutas do parlamento e supervalorizam as más condutas. O que aconteceu na CCJ, acho que foi um sinal importante desse novo parlamento. Foi aprovada a proposta na CCJ, não se ouve falar de ninguém que ganhou cargo, de ninguém que ganhou emenda, de ninguém que ganhou nada. Foi aprovado numa discussão republicana entre os partidos e o governo. O governo cedeu um pouquinho, os partidos cederam um pouquinho e a proposta foi construída. Isso é a riqueza do parlamento. É isso que garante o equilíbrio de uma proposta. O governo não pode achar que manda uma proposta para a Câmara e ela vai sair do jeito que entrou, senão não tem por que ter parlamento. Agora, deputado, o senhor já disse publicamente que não tem simpatia pelo governo Bolsonaro, mas tem sim responsabilidade pela reforma. Qual será a sua atuação, como será a sua atuação à frente da comissão especial? O senhor vai, obviamente com algumas mudanças, mas defender uma reforma robusta, como que é o governo na casa de 1 trilhão? Eu tenho muita tranquilidade para isso, porque eu fiz campanha defendendo a reforma da Previdência. Eu disse em todas as reuniões que eu fiz em campanha que eu era a favor da reforma da Previdência. Eu tenho um planejamento estratégico do meu mandato e o primeiro item, ele tem itens locais e itens nacionais. O primeiro item nacional é a reforma da Previdência. Esse planejamento estratégico foi feito antes de eu assumir.
Então, eu tenho muita tranquilidade, muita convicção de que essa reforma ela é essencial para que o país volte a andar para frente. Mas não gosto de vender ilusão. Não vai ser um passe de mágica que, aprovada a reforma num dia, no próximo semestre o Brasil vai virar uma ilha de prosperidade, como tenta passar o ministro Paulo Guedes. Eu considero que esse ano, do ponto de vista econômico, é um ano que nós não vamos ter nenhuma recuperação significativa. Está perdido, né? O mercado já prevê um crescimento por volta de 1%, na casa crescimento de 1%. pequeno do PIB, não teremos recuo no desemprego, mas sem a reforma, o caos é o que se aponta no futuro. Então, a gente já está pensando em 2020, na verdade. 2019 está praticamente perdido, a gente está pensando em 2020 nos anos subsequentes. Em 2020 e nas próximas gerações, que serão muito comprometidas se nós não fizermos nada. Então, acho que primeiro isso tem que ser reposto. O segundo é repor o discurso de que a reforma é só para combater privilégios. Não. A reforma é para fazer ajuste fiscal. Se ela fosse só para combater privilégios, tirava todo mundo que ganha até 2 salários mínimos e faria a reforma. Aí ela seria só para combater privilégios. A reforma tem uma outra lógica e nós precisamos ser sinceros com a população. A reforma é o país pedindo a quem tem alguma renda, pedindo mais para quem tem renda maior e menos para quem tem renda menor. Quer dizer, todos farão sacrifícios, mas os que ganham mais, um sacrifício maior. E para que esses sacrifícios? Para que 12,7 milhões de desempregados que não têm renda nenhuma, 4,7 milhões de desalentados, que é quem não consegue mais nem procurar emprego, que não tem renda nenhuma, e mais alguns milhões de trabalhadores informais que não alcançam uma renda mínima para sair da linha da miséria, tenham a chance de, no futuro, ter alguma renda com a retomada do crescimento econômico do país, com a retomada do investimento, a retomada da geração de emprego e renda. E mais do que isso, com um compromisso com as próximas gerações. Nós podemos fazer uma opção, que é uma opção irresponsável, mas que pode ser feita. Não, para não fortalecer o presidente, para não fortalecer o governo, ou por algum outro motivo, não fazer nada. Se nós não fizermos nada, essa geração, salvo os estados que já estão absolutamente quebrados, conseguirão receber suas aposentadorias. Nós vamos fazer uma opção por essa geração, mas as gerações futuras terão o caos como entrega da nossa para as próximas. Eu prefiro a chance de entregar para os meus filhos um país melhor e não um país quebrado que não tenha o mínimo de responsabilidade social. Agora, deputado, que reforma, né? Porque o senhor falou que o centro vai decidir, o centrão, né? O centro do espectro político vai decidir se a reforma será... Eu prefiro o centro, a central. O centro, melhor. Se a reforma da Previdência será aprovada, em quanto tempo e qual reforma? Então, eu pergunto ao senhor, qual reforma? Porque a equipe econômica apresentou uma reforma com um texto com economia de quase 1,3 trilhão de reais em 10 anos. O ministro Paulo Guedes fala numa proposta com potência, né? Ele gosta dessa palavra, potência fiscal de 1 trilhão de reais. É possível? Eu acho que é possível. Na casa de 1 trilhão. Os 3 temas que eu considero que são insustentáveis, que são BPC, trabalhadores rurais e professores, e aí vamos também entender, é verdade que o país precisa de um ajuste fiscal, mas eu não posso pedir de um trabalhador rural do interior do Amazonas, de um pescador, de um trabalhador rural do interior do Nordeste para fazer sacrifício fiscal. Eu não posso pedir para um idoso e um deficiente de baixa renda, que é quem recebe BPC, fazer sacrifício fiscal. Então, acho que o deficiente e o idoso, que recebe o benefício de prestação continuada, que nem é previdência, é assistência social, porque não exige contraprestação, ele deve ser retirado. A maioria dos partidos já assinou isso. Nós estaríamos falando aí numa redução de 34 bi em 10 anos da economia proposta pelo governo. Ou seja, manter a regra como está hoje. Ou manter a regra como está hoje, ou acatar o que eu sugeri, que é fazer uma regra opcional. Ao chegar aos 60 anos, ele faz a opção se quer receber 400 até 70 ou se quer esperar 65 para receber um salário mínimo. Isso, inclusive, diminuiria ainda mais o impacto fiscal da proposta, porque muitos optariam por receber 400 desde os 60 anos. O trabalhador rural, você tem 2 tipos de problema. O primeiro é de natureza fiscal. Ao tirar o trabalhador rural, nós estaremos diminuindo a economia que o governo prevê em aproximadamente 90 bilhões de reais em 10 anos. Mas o trabalhador rural tem um outro problema, que aí será solucionado pela medida provisória 871, que é o cadastro.
É quem diz quem é trabalhador rural. Porque o Brasil tem mais aposentadorias rurais do que tem pessoas cadastradas como trabalhador rural pelo censo do IBGE. Então, tem aí uma desproporcionalidade. Então, tem muita fraude, né? 34 bi, 90 bi. Professor... Mas aí a diferença, só para voltar nesse ponto, a mudança na aposentadoria rural seria para eles não pagarem o que está proposto no texto da reforma da Previdência? Seria manter a regra atual. Mas com idade mínima em 60 anos para homens e mulheres ou não? Manter exatamente a regra atual. Manter. Não vai então, ser mexido não mudar, nada para trabalhador não exigir rural. idade Só mudar mínima, o cadastro. Só mudar quem é que atesta a veracidade de que aquela pessoa de fato que trabalha de fato no campo, trabalhador rural. que eliminaria as fraudes. Então, vocês estão, na verdade, propondo uma regra para eliminar ou reduzir substancialmente Isso já está na medida provisória, medida provisória 871. Lembrando que quando Mas aí o aposentado rural não vai ter idade mínima? Seria a atual regra. A mesma regra. Ele já tem idade 20 mínima. anos? Não, ele já tem idade mínima. Eu não sei qual 55, é. Eu não lembro de cabeça agora. Então, você manteria o trabalhador. Lembrando que quando eu falo de aposentadoria rural, eu estou falando também de pescadores indígenas. Tem muitos indígenas recebendo ou aposentadoria rural ou BPC. Então, nós preservaríamos segmentos muito sensíveis da sociedade. Mas aí, só para colocar um ponto, que o governo argumenta que 15%, quase 16% da população é rural, mas ela responde por 34% das aposentadorias. Isso tudo se deve a fraudes? Aí é o cadastro. Aí o problema é o cadastro. Só o cadastro conseguiria eliminar isso, mesmo que não fosse imposta uma idade mínima. Exatamente. Isso é uma distorção que tem que ser resolvida no cadastro. E o outro setor que o PR, o meu partido e o PMDB já manifestaram contra, e, portanto, o governo não terá 60 votos de folga, e deve cair, que são as alterações para professores. Os professores e professoras teriam impacto fiscal nos estados e municípios, mas na União o impacto é muito pequeno, de 12 bilhões de reais. Porque o que o governo propõe é que os professores se aposentem aos 60 anos, né? Que tem tanto professores como professoras. Não é razoável aumentar sem nenhuma regra de transição a idade mínima da professora em 10 anos. 10 anos, de 50 para 60. Não é razoável. Mas não é razoável aumentar alguma coisa, já que todo mundo está fazendo esse sacrifício e vai aumentar a idade mínima para todas as outras categorias? Quer dizer, 50 anos é uma idade mínima razoável para se aposentar hoje em dia? Eu acho que nós temos que entender de que professores nós estamos falando. Quando a gente fala de professor de ensino fundamental, eu gosto de usar um exemplo doméstico. Um dia desse, a minha filhinha fez 6 anos e nós resolvemos fazer como festa 5 amigas dela irem lá para casa e passarem um dia brincando. Vocês quase enlouqueceram. A gente quase enlouqueceu. Imagina alguém que cuida de 25, 30 crianças, às vezes 40 crianças, muitas vezes num local insalubre. Claro que essa pessoa tem que ter um tratamento especial. E mais, é simbólico proteger o professor. Num país que já remunera tão mal professores e professoras, é simbólico proteger o professor, na minha opinião. Então, eu sou daqueles que concordo que, se não tem impacto fiscal tão relevante, que a gente proteja os professores e professoras, nem que seja como um gesto simbólico. Nós estamos protegendo as Forças Armadas, nós estamos protegendo policial, civil e militar, e nós não vamos proteger professor. Não me parece razoável não proteger os professores. Então, ainda que você tire esses 3 itens, nós estaríamos falando de um impacto fiscal de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Portanto, o tamanho da reforma vai ser o tamanho da capacidade da Câmara dos Deputados de resistir às pressões das corporações de servidores públicos. Porque aí também tem os profissionais de segurança, por exemplo, se eu citou os policiais, esses são outros que fazem um lobby pesado e também não querem que aumente a idade mínima, o tempo de contribuição. Todo mundo, policiais, juízes, procuradores, promotores, auditores fiscais, todos esses estão agindo. Agora, qual é o problema? Se a Câmara começar a ceder a essas pressões corporativas, nós perderemos a autoridade para pedir sacrifício de quem está no regime geral. Porque o trabalhador rural que eu conversei lá em Amundá, no interior do Amazonas, ele não tem nenhuma associação para pegar um avião e ir para Brasília representá-lo. Quem vai para Brasília pressionar deputado são os níveis médios e altos, em especial do serviço público. Na ponta mais frágil não tem como... Nós temos que ter uma capacidade de resistir a essas pressões, de dialogar, desses segmentos também entenderem que eles precisam fazer algum sacrifício pelo futuro do país, pelo futuro dos filhos deles, então, das tirando próximas de novo gerações. essas 3 mudanças, quanto fica previsto de economia? 1 tri e 100 bi.
1 trilhão e 100 bilhões. Então, ainda porque preserva... o governo ajustou a previsão de economia com a nova LDO para 1 trilhão 240. Sim. E a soma desses 3 itens dá aproximadamente 140 bilhões de reais. O senhor está otimista mesmo, né? Porque o mercado, por exemplo, trabalha com um número em torno de 600, 700 bilhões e já ficaria animado com isso. O que eu penso? Eu penso que o desgaste vai ser grande com economia de 1 tri ou de 600 bi. Agora, se ceder para 600 bi, eu sei o que vai ceder. Vai ceder para corporações. Aí nós vamos ceder para as corporações e vamos massacrar o seletista que já aposenta por idade. A grande 82% das aposentadorias do regime geral são aposentadorias até 2 salários mínimos e por idade. Por quê? O servidor público é o único que tem certeza que vai aposentar por tempo de contribuição, porque ele tem estabilidade no emprego. O trabalhador da vida real, o trabalhador ele fica do mercado desempregado privado, muitas vezes, está sujeito a todas as oscilações do mercado de trabalho, ele trabalha um ano, da economia. ele é demitido, ele volta. Aí não consegue comprovar, quando que um ajudante de pedreiro, quando que um ajudante de pedreiro vai conseguir completar 30 anos de contribuição? Não consegue. Agora são 20 anos de contribuição, né, nessa nova reforma que eles exigem. Não consegue, então ele já se aposenta por idade. Nós temos que fazer uma reforma pensando e protegendo as pessoas mais humildes. Se a gente proteger as pessoas mais humildes e se a gente demonstrar que o sacrifício será maior de quem ganha mais, a sociedade vai compreender. Agora, que outros pontos, embora o senhor mantenha, né, esse tom mais otimista de que a comissão deveria ceder só nesses 3 pontos, que outros pontos o senhor enxerga aí como frágeis, vulneráveis, sensíveis, exatamente, suscetíveis a mudanças e a pressões? Acho que é muito sensível ao abono do PIS, já era sensível desde a CCJ, já havia uma reivindicação de retirar desde a CCJ, não foi retirado na CCJ por uma sensibilidade de que o impacto fiscal era muito grande. Quanto é o impacto? 170 bi. Ou seja, aí a reforma já cairia para menos de 1 tri, né? Já cairia para 950 bi, mais ou menos. Porque aí o governo propõe agora o abono só para quem ganha até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Hoje você não acaba o abono, você teria o abono só para quem ganha um salário até mínimo. Um salário mínimo. Então, o abono do PIS vai ter pressão. Tem 2 temas que sofrerão pressão, que não tem impacto fiscal, que é a desconstitucionalização, que eu estou sugerindo que a gente discuta tema a tema, item a item. Eu acho que tem item que pode continuar na Constituição, tem item com idade mínima, que é um fator variável, depende da expectativa de vida, não pode estar na Constituição, não pode depender de 3/5 para alterar. E tem alguns outros, tem alguns outros itens que podem virar tema de lei complementar. Um outro tema sensível é a questão da capitalização. A capitalização vai ficando insustentável a proposta do governo. Porque ninguém entende como vai funcionar, né? Porque o governo não disse até agora como ele vai pagar o estoque. Você está propondo mudar para um modelo de capitalização pura, em que não tem contribuição patronal e cada um faz a sua poupança, só que você tem um estoque de aposentados no regime anterior. Ninguém sabe quanto é essa conta. E nós não sabemos quanto é essa conta, eu não sei se é porque o governo não sabe quanto é a conta, ou porque essa conta é maior do que 1 trilhão e ele não quer dizer. Mas o ministro Paulo Guedes insistiu agora, quando ele teve semana passada na comissão especial, que isso é possível. O regime de capitalização só seria viável se a reforma da Previdência mantivesse a potência fiscal de 1 trilhão, senão esquece. Mas a palavra dele nesse tema é pouco, ele precisa dizer quanto custa a transição. É muito difícil, né? Foi feito em outro momento no Chile, há uma série de ressalvas também ao modelo que foi adotado no Chile, tem gente ganhando menos de um salário mínimo. Eu gosto muito do que tem defendido o deputado Mauro Benevides Filho, que ele tem defendido o seguinte, a ideia de um colchão solidário básico de repartição, com contribuição patronal, mas muito menor do que os 20% de hoje. Esse colchão solidário básico poderia ser até 2 salários mínimos e, a partir daí, capitalização. Com a escolha se vai ser privado ou se vai ser público, isso é o menor problema. Quase como se fosse uma previdência complementar. Uma previdência complementar. Quer dizer, você garante uma parte da aposentadoria, se você quiser um valor maior, você contribui. Que nós precisamos entender também o que é uma aposentadoria. A aposentadoria é a garantia de uma renda mínima para quem perdeu a capacidade de trabalhar. Sim. A aposentadoria não pode virar um bônus.
Eu tenho um irmão que é delegado da Polícia Federal. Se nada acontecer, ele vai se aposentar aos 48 anos. 48, a aposentadoria dele vai virar um bônus, porque é óbvio que ele vai continuar numa outra atividade produtiva ainda. Então, Sim. é esse tipo de coisa que nós temos. E aí ele se aposentaria com o salário da ativa ou não? Sim, contribuir. Porque ele entrou antes de 2003. Contribui no teto, já contribui. Porque também vamos ser justos. É um direito adquirido. Por que os servidores públicos têm que ter uma transição? Porque, diferente dos servidores seletistas, eles contribuíram durante muito tempo sob o valor integral do salário. Sim. Então, eles não podem contribuir durante todo esse tempo sob o valor integral e, na hora de aposentar, receber no teto. Se eles estivessem contribuindo no teto, como será para todos que entraram a partir de 2013, não, você contribui até o teto e recebe no teto. Agora, contribuir no todo e receber no teto também não é justo para quem já contribuiu 20, 25 anos no todo. Então, temos que encontrar medidas justas de equilíbrio e eu acredito que vamos encontrar. Eu sou um otimista. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma dos trabalhos, né? Porque na CCJ, o senhor lembrou, foram 62 dias, né, de tramitação? 61 sem acordo e 1 com acordo. Tendo acordo, vota logo. No governo Temer, que tinha base aliada, tinha ali uma boa articulação parlamentar do governo, isso aconteceu, acho que, sei lá, em 3 dias. Não 7 sei, dias. 7 dias, foi uma coisa a jato. Mas, enfim, essa é a fase mais longa da comissão especial. Quantas sessões estão previstas? Como é que está o que o senhor imagina? Nós tivemos a primeira sessão, que foi a sessão de eleição da mesa diretora. Eu, deputado Silvio Costa Filho, que é o filho, o deputado Samuel Moreira de São Paulo, do PSDB de São Paulo, que é o relator. Na segunda sessão, nós aprovamos o cronograma e votamos os requerimentos de convocação e de informações. E agora teremos 10 audiências públicas. Estão previstas 10 audiências públicas. Já tivemos 2. A primeira com o ministro Paulo Guedes. A oposição quer mais, né? A oposição está lutando para ter mais audiências públicas. A oposição quer mais, mas nós vamos fazer algo em torno disso. Medindo a temperatura. Por enquanto, a proposta do relator é a manutenção de 10 audiências públicas. Após a realização das 10 audiências públicas, isso está coordenado com o prazo de 10 sessões da Câmara, que é o prazo para apresentação de emendas. Então, quando acabar o prazo de apresentação de emenda, nós estamos acabando o prazo de audiências públicas. A partir desse momento, o tempo já não é meu. O tempo é o tempo da política. Só para esclarecer as emendas, essa fase da comissão especial é a fase que analisa o mérito, né? Então, é natural que os deputados apresentem alterações ao texto Sim. original, e aí eles precisam de 171 assinaturas. Uma emenda precisa de 171 Exatamente. Assinaturas e precisa desse prazo de 10 dias de sessões plenárias. Quantas emendas o senhor imagina aí? Não tenho ideia. Centenas, Não né? tenho ideia, mas eu acredito que centenas, muitas emendas. Terminam as 10 audiências públicas, se tudo correr bem, na melhor das hipóteses, melhor cenário, e aí o relator apresenta já o seu texto e aí começam a ser discutidas as emendas, é isso? O relator vai ter um tempo para analisar as emendas e apresentar o relatório porque aí no dele. texto ele já inclui as emendas, as propostas, ele acata algumas. Inclui ou rejeita. Ou rejeita, Só que sim. Depois que ele inclui ou rejeita, as que forem rejeitadas podem ter pedido de destaque de votação em separado. Então, Entendi. nós podemos ter dezenas de na votações comissão especial. Uhum. Agora, a velocidade disso é a velocidade da política, é a velocidade do governo conseguir, em articulação com as lideranças partidárias, a quantidade de votos necessária para votar no plenário. Porque também eu não posso correr o risco de concluir o trabalho na comissão sem ter voto no plenário. Vejam o que aconteceu com o presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique concluiu na comissão especial, enviou para o plenário e perdeu por um voto. Por um voto. Que diz que votou errado, né? Nunca se sabe. Quando ele perdeu por um voto, a matéria da emenda do presidente Fernando Henrique era idade mínima. Nós estamos voltando a discutir isso 23 anos depois. 23 anos depois. Nós estamos voltando a discutir idade mínima. Ou seja, essa pauta já está quicando isso podia estar resolvido há 23 anos atrás. O nosso déficit seria muito menor. Nós estaríamos discutindo em outro patamar. Qual é o problema disso? É o problema para o futuro. Porque se nós errarmos de novo na mão e perdermos a votação no plenário, o Brasil não aguenta mais 23 anos sem reforma nenhuma. Agora, deputado, o presidente Rodrigo Maia fala em votar no plenário em julho. Tem muita gente que prevê que fique para o segundo semestre, sendo muito realista. Qual a sua impressão? Não, a minha impressão é que nós precisamos esperar o que vai acontecer daqui em diante na relação do governo com as lideranças partidárias para construir a maioria de votos necessários.
Pode ser rápido, pode ser lento, só que só vai quando tiver voto. São 49 deputados na comissão especial. Na comissão, vocês precisam de 25 votos, é isso, para passar? Na comissão, maioria simples para passar. Exatamente. E aí é o que o senhor falou, aquela continha, né? O PSL e o Novo já disseram que vão apoiar a proposta. Eles têm quantos votos? 7, 10 votos? 6. 6 votos. 4 do PSL e 2 do Novo. E 2 do Novo. Aí tem do outro lado a oposição que tem 14 votos. E aí o restante ali são os partidos do centro. Tem 28. Então, quem define... É matemática. São os partidos do centro. É matemática. Agora, os partidos do centro, para votarem a favor do governo, essa relação precisa andar, né? Precisa melhorar. Eu acho que primeiro tem que ter ajustes na proposta. Se você insistir, às vezes eu ouço o governo dizer, não, nós não vamos ceder em nada, nem em BPC. O governo não está em condições de ceder nem de ceder nada. Mas o próprio presidente Bolsonaro já cedeu em vários pontos antes de qualquer Ele cede até demais. Ele falou em uma proposta de 800 bilhões de reais, falou em reduzir a idade mínima para a mulher, cuja proposta é de que seja de 62 anos, já falou em abandonar o regime de capitalização, deixar para depois, se for o caso. Quer dizer, ele já fez várias ressalvas aí. Tem muita insensibilidade do governo no trato dessa questão. Você vê, no dia que... Do governo ou do presidente? Do governo e do presidente, porque o presidente o governo é um pouco a cara do presidente, né? Olha o que aconteceu. No dia que a equipe econômica anunciou que a economia não seria de 1 trilhão, mas com a nova LDO passaria para 1 trilhão 240, o presidente falou de 800 bilhões no mesmo dia. Quer dizer, ele já entregou 440 bilhões de bandejas. No mesmo dia. Não é 440. Ele tirou 440. Quando o presidente tira 440, a Câmara tem que tirar alguma 700. Coisa. É óbvio, porque a proposta é dele. Ele não pode ser o autor da proposta e o agente da bondade que tira alguma coisa. Ou então ele não é o autor da proposta. Então que ele mandasse uma proposta com menos potência fiscal, para usar o termo do ministro. Como é que está a articulação nessa fase da comissão especial? Porque a gente viu o PSL muito atrapalhado, batendo muita cabeça na CCJ, já na comissão especial, naquela primeira sessão ali, para valer mesmo, com a participação do ministro Paulo Guedes, a primeira audiência pública, a gente já viu um governo muito mais articulado, alternando as falas de oposição e situação, protegendo, fazendo uma blindagem ali do ministro Paulo Guedes, ainda numa sessão que foi demorada, que foi cansativa, mas uma situação mais organizada, né? Na verdade, não dá. Uma vez me perguntaram, o Centrão na CCJ, o Centrão está atrapalhando a reforma? Eu falei, não, o Centrão está desatrapalhando a reforma. Tanto... Quem atrapalha a reforma? O governo atrapalha um bocado. Por quê? De vez em quando. Como? Porque não dá centralidade para o tema da reforma da Previdência, porque mistura a reforma da Previdência com outros temas secundários. Como o quê? Olha lá, eu gosto de fatos, porque eles são simbólicos. No dia que o ministro Paulo Guedes foi na CCJ, nós construímos um ambiente democrático sadio para recebê-lo. Nós estabelecemos a regra de que falava um a favor, fala outro contra. Na CCJ ou na comissão especial? Na comissão especial. Não teve nada a ver com o governo isso. Nós fizemos. Que fala um a favor, fala um contra. Então foi o centro que organizou. Nós estabelecemos que o autor do requerimento não teria precedência de fala e só falava na ordem de inscrição. Porque, não sei se você lembra, na CCJ, o que aconteceu? O autor do requerimento teve precedência para falar, e ele fala 10 minutos. E todos os subscritores também. Aí falou o autor e 16 subscritores. Todos da oposição. Então, nós preparamos o ambiente. Eu dialoguei com a oposição, dialoguei com o ministro, no sentido de que nós fizéssemos de lá um ambiente respeitoso, para que a manchete do outro dia não desmoralizasse o governo e nem desmoralizasse a Câmara. E se você pegar as manchetes dos jornais um dia depois da reunião da CCJ e um dia depois da reunião da Comissão Especial, é outro conteúdo, porque na CCJ o que ficou foi a briga lá do ministro... O que ficou foi o Tigrão, como é que era? Eu não ia nem usar a expressão. O que ficou foi a briga do ministro com o Zeca Dirceu. Com o deputado Zeca Dirceu. Se você pegar as manchetes depois da comissão especial, são declarações de conteúdo do ministro sobre o tema e, legitimamente, declarações de conteúdo da oposição contestando o tema. E o que o senhor está dizendo que foi o Centrão que organizou esse ambiente propício. Ganha o país. Quando os polos debatem no conteúdo da proposta, o país é esclarecido, a proposta amadurece, um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco ali. Mas o senhor diria que essa articulação do governo com o Congresso está em melhor fase?
Porque ela já passou por uma fase muito tumultuada, até com troca de farpas do presidente Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Que fase é agora? Namoro, amizade, lua de mel? Como é que você descreveria? Eu acho que primeiro eles entenderam a centralidade da liderança do presidente Rodrigo Maia para que as coisas andem. Com ele tem chance de andar, sem ele não tem chance nenhuma de andar. Ele atua quase como um primeiro-ministro ali, né? Que bom, isso é bom para o país, equilíbrio entre os poderes, isso faz um bem danado. Houve uma tentativa no início do governo de fragilizar muito o judiciário e o legislativo, isso é muito perigoso. O Montesquieu, quando escreveu o Espírito das Leis lá atrás e pensou essa ideia de tripartição de poderes, ele mesmo já alertava para a tendência natural ao autoritarismo do executivo. E por isso criou o sistema de checks and balances, de freios e contrapesos. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um equilíbrio melhor desse sistema de freios e contrapesos. Isso é bom para a democracia, não é ruim que o presidente da Câmara tenha mais poder. Isso equilibra melhor o país. Então, acho que primeiro o presidente entendeu a centralidade do deputado Rodrigo Maia nesse debate. Depois entendeu a centralidade de alguns líderes partidários, a importância de líderes de grandes partidos. PP, do líder PR. do PP, do PR, do DEM, do PRB, do PSDB, do PMDB, do PSD, que são pessoas importantes, são líderes... E está dialogando com os líderes, E está dialogando com esses líderes. Segundo, o governo começa a perceber que vai ter que ceder em alguns itens da proposta. Faz parte isso. Agora, o passo seguinte, que é o passo de diálogo, de participação no governo, de quem quer ajudar no parlamento, aí... Isso ainda está parado. Acho que já deu passo. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, deputado. Eu preciso chamar o intervalo rapidinho, mas olha, essa conversa vai continuar e está quente, então não saia daí. Olá, estamos de volta na entrevista com Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, é presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. A gente terminou o último bloco, uma passagem assim interessante do senhor que eu queria destacar, que o Centrão, enfim, os partidos do centro, que dão apoio em alguns projetos importantes ao governo Bolsonaro, querem participar do governo. Como é que seria essa participação? Porque agora vai ter essa recriação, né, dos ministérios da Integração Nacional e das cidades. Começaria por aí? Não me cabe o diálogo com o governo nisso. Primeiro, porque eu não quero participar do governo. Segundo, porque os líderes partidários, os presidentes dos partidos, que estão habilitados para tratar disso. Bom, mas o senhor ouve todas as conversas. Eu só quero fazer uma ressalva. É porque quem governa no parlamento, governar junto no executivo, isso é republicano em qualquer lugar do mundo. Na Suécia é assim, na Alemanha é assim, na Inglaterra é assim. Mas o problema é que o governo fez essa divisão de velha e nova política. Pois é, mas isso não é velha política. Isso é a política em qualquer lugar do mundo. Política legítima, republicana, nova, transparente. Mas houve um abuso desse sistema também, né? O que precisa é criar mecanismos de combater desvio de conduta que aconteceram no passado e não podem se repetir. Portanto, é natural que os partidos que o governo precisa para governar junto com ele no parlamento, queiram governar junto também no executivo. Agora, o governo vai ter que entregar esses cargos e verbas, e aí eu não me refiro à velha política, mas a política tradicional, a política como ela é, como o senhor acabou de dizer, para aprovar a reforma da Previdência, quer dizer, vai ter que avançar nisso, além das mudanças que o senhor citou no primeiro bloco, o governo vai ter que avançar em ceder espaços para os partidos? Acho que o governo já sinalizou de que vai abrir espaços, tanto que desmembrou o Ministério, criando o Ministério da Integração Nacional, voltando o Ministério das Cidades. Acho que o governo já sinalizou isso. Em relação a recursos, é importante, porque as pessoas acham, quando falam, os deputados vão ter 40 milhões, parece que o cara pega 40 milhões e leva para casa. Em emendas parlamentares. Não é isso. Mas vai acontecer isso? Quem apoiar o governo, quem votar a favor da reforma, vai ter um extra de emendas parlamentares? Eu não sei se vai acontecer. O que eu quero dizer é que um deputado que ajuda o governo numa votação, é natural que ele queira ser ajudado numa base dele. Não é ajuda para ele. É ajuda para a cidade, é uma creche na cidade, é uma escola na cidade, é um trator para trabalhador rural. O deputado que não pede isso não devia nem ser deputado. Porque uma das obrigações do deputado, no nosso modelo de representação, eu sonho um dia que o meu papel como deputado, eu que gosto de ser parlamentar, eu sonho um dia que o meu papel como deputado vai ser só legislar e fiscalizar os atos do executivo. Mas hoje não é assim. Tem também um papel de interlocução do parlamentar com os prefeitos, porque as prefeituras têm zero de capacidade de investimento e dependem desses repasses do governo federal.
Então, um deputado que não cumpre também esse papel, ele não honra plenamente o exercício do mandato dele. Isso é democrático, republicano. Claro que tem que criar todos os mecanismos necessários para combater desvios de conduta. Agora, desvios de conduta não contaminam o mérito. Então, a gente está falando na criação, na recriação de 2 ministérios e em mais emendas parlamentares para quem aprovar ou quem votar a favor, mas possivelmente votar a favor da reforma da Previdência. Mas tudo isso ajudaria a votar a Previdência? Essa é a minha pergunta para o senhor. Isso ajudaria a aprovar a Previdência? Eu acho que isso aproximaria uma base de deputados que está muito constrangido e sensível, porque tem bases em eleitores, em gente muito humilde, porque tem relação com municípios muito humildes, onde já se perdeu a narrativa. Para quem a narrativa a reforma da Previdência é para tirar direito dos mais pobres, porque, infelizmente, historicamente, essa narrativa foi se consolidando, quando ela é o inverso. Para você ter uma ideia, a proposta de reforma da Previdência ela tem um impacto proporcional, do ponto de vista proporcional fiscal, 14 vezes maior no regime próprio de Previdência do que no regime geral. Ou seja, o impacto é 14 vezes maior nos servidores públicos do que nos trabalhadores seletistas. E isso ainda não iguala, porque do ponto de vista da média de aposentadorias, na iniciativa privada é 19 vezes menor do que no serviço público, mas você já diminui o desequilíbrio. Então, agora, deputado, só para a gente entender, né, como é que anda essa articulação política do governo, porque o governo sofreu uma dura derrota na semana passada, a gente está gravando na sexta, mas a entrevista vai ao ar na terça, então na semana passada, na medida provisória que reorganiza ali os ministérios e a administração do Executivo. O COAF saiu da batuta ali do juiz Sérgio Moro, voltou para a economia, na comissão especial, né, ainda precisa passar pelo plenário. Aí você tem uma troca ali da FUNAI, da demarcação de terras indígenas, isso volta para o Ministério, voltaria para o Ministério da Justiça. Houve algumas mudanças e o governo foi derrotado. Isso demonstra uma fragilidade da articulação política? É como se fosse um jogo de futebol. O time ganhou a partida e quando foram entrevistar, aí ele disse, mas o time jogou muito mal, mas ganhou a partida. Futebol existe para ganhar a partida, não existe para jogar bem. O que acontece? O Ministério mandou uma reforma administrativa robusta, que reorganiza toda a estrutura administrativa do governo, perdeu 2 itens na votação e acha que teve uma derrota. Mas aí o governo já tinha aberto mão e já tinha aceitado a criação de 2 ministérios, a recriação dos ministérios para manter. O governo está inventando uma derrota. Essa derrota não existiu. O parlamento exerceu o seu legítimo direito de qualificar uma proposta encaminhada pelo governo. O governo sofreu uma derrota na CCJ quando tirou os 40% do FGTS, quando tirou lá a questão do foro de Brasília. Foi obrigado a negociar, né? Não foi derrota, foi vitória, porque aprovou a maior parte do conteúdo. Bom, mas agora a gente tem um problema, né? O governo está inventando uma derrota, porque o governo teve uma vitória. Ele mandou uma reforma administrativa que tinha vários itens e quase todos os itens foram aprovados. E a Câmara e o Senado... Mas é que os mais polêmicos caíram, né, ministro? Eram os que criavam... Não é o mais polêmico. Vamos lá. O governo propôs diminuir de 29 ministérios para... 22. Para 22. Acho que ninguém... De 29 para 22. Pô, isso é muito mais relevante do que qualquer outra coisa que não tenha mudado. Mas ninguém era contra isso. Isso nunca foi um ponto em discussão séria, né? Quer dizer, os pontos eram principalmente o COAF, que acho que era o ponto mais sensível. Mas é porque se criam polêmicas necessárias. Ou pelo menos o ministro Moro perdeu. Um instrumento como o COAF, em todos os lugares do mundo, eles estão vinculados aos ministérios da economia. Agora, uma pergunta, porque aí houve também uma outra confusão e essa SMP foi adiada, a votação da SMP foi adiada. A confusão é maior do que parece. Para o fim da fila e ela caduca no comecinho de junho, 2 ou 3 de junho. Há risco dessa MP caducar? Quer dizer, um governo desarticulado. As MPs que antecedem ela têm alguns temas polêmicos. Para você ter uma ideia, a obstrução na Câmara ela é tão exacerbada. Um dia desse nós passamos 1h30, de 9 às 10h30 da noite na Câmara, discutindo um destaque de votação em separado do dispositivo que dizia esta lei entre em vigor na data da sua publicação. 1h30 discutindo isso. Ou seja, o governo corre um sério risco de voltar... A oposição pode obstruir os ministérios. A oposição pode obstruir, os partidos podem obstruir, isso atrasar a votação das outras medidas provisórias. Por outro lado, às vezes essa relação do Executivo com o Legislativo
tem os freios de arrumação, né? Às vezes essa confusão, você vê, a relação do Rodrigo, nosso presidente, com o presidente Bolsonaro foi num extremo. Aí, quando um deu a declaração que ultrapassava os limites, foi o freio de arrumação. Eles sentaram e conversaram. Eles voltaram, pois é. Então, me parece que talvez isso possa ser também ali, ter um efeito de um freio de arrumação que, para não prejudicar o país, se faça ali um acordo de votar rápido e chegar nessa medida provisória. Mas não tem como dar garantia de que vai votar. Até porque o presidente Rodrigo Maia, quando decidiu colocar as outras, disse, abro aspas, deputado Diego Garcia, Vossa Excelência acabou de retirar definitivamente o COAF do ministro Sérgio Moro, porque a tendência de caducar é grande. Entendi. Deputado, quantos votos, a pergunta que não quer calar, quantos votos o governo tem hoje na comissão especial para aprovar a reforma da Previdência? Passa fácil? Eu acho que na comissão especial não vai ter maiores problemas. Eu acho que tem uma maioria ali consolidada que é a favor da reforma. Ela vai ter alguns ajustes, os ajustes que não forem acatados pelo relatório do relator, pode haver um acordo para destacar só em plenário, para evitar alguma polêmica maior. E no plenário, alguém tem ideia, alguém faz essa conta? Eu acho que fora a imprensa, que eu vejo, vez por outra aí em jornais, em sites, uma conta, eu não sei de ninguém do governo que tem esse controle. Isso não é função do ministro Onyx Lorenzoni, ou então dos líderes no Congresso do governo? É função coletiva do governo, né, que tem interesse na aprovação da reforma. Mas então isso não está funcionando? Não acontece? Eu não sei, eu não falo pelo governo, eu não tenho nem... Mas o senhor vê, observa... Mas eu não sei, eu não vejo ninguém fazendo isso. O que eu posso dizer é que eu não vejo ninguém fazendo isso. Porque no governo Temer a gente tinha, né, o Marum, o Gedel Vieira Lima, todos os homens ali das planilhas que tinham na ponta do lápis cada voto. Isso me parece meio um dever de casa, né? É tão óbvio, mas eu acho que ninguém tem. O senhor arriscaria um placar, assim, de quantos votos? Hoje não tem 200 votos. Não tem 200 votos no plenário? Hoje não. E como Para aprovar uma reforma robusta, não tem 200 votos. E para correr atrás desses votos, dá tempo? Dá tempo, o governo tem que trabalhar, tem que ceder em parte do texto da matéria. Eu acho que a hora que tirar formalmente BPC, ganha voto, a hora que tirar formalmente trabalhador rural, ganha voto, a hora que tirar formalmente professor, ganha voto. A hora que ceder espaço no governo, ganha voto. A hora que tirar capitalização pura, ganha voto. A hora que tirar desconstitucionalização, pelo menos de alguns itens, ganha voto. A hora que os partidos que vão ajudar a aprovar a matéria, passarem a governar juntos também, ganha voto. E aí você chega aos 308 necessários? Eu acredito que chega. Eu vou fazer o meu trabalho, tenho me dedicado muito a essa pauta, porque entendo que essa pauta não é uma pauta do governo. Essa pauta é uma pauta do Brasil e dos brasileiros. A Câmara já tomou para si a responsabilidade de aprovar uma reforma que ajude o país a sair desse buraco. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo aí, que o nosso tempo está estourando. Agora que é o perigo. Sérgio Moro. Já teve mais minha admiração. Rodrigo Maia. Um grande líder que cumpre um papel fundamental no país hoje. João Dória. Conheço pouco. Centrão. Centro. Centrão não. Centro. Tem que ter um projeto de poder para o país, claro. PSL. E com programa. PSL. Um ajustamento conjuntural. Cresceu rápido e vai diminuir rápido. PT. O partido precisa se reinventar, até para ocupar um espaço na esquerda. Hamilton Mourão. Um homem preparado que ainda está aprendendo o que é conviver na política. Olavo de Carvalho. Nada. Temer. Cumpriu um papel importante no país e vamos esperar o resultado das investigações. Se tiver cometido algum desvio de conduta, que pague como qualquer brasileiro paga quando comete. Lula. Prestou um serviço relevante ao país em determinado momento, perdeu a mão porque não entendeu que um grande líder, às vezes, tem que abrir mão de poder para se consolidar como tal. Podia ser Mandela e virou Lula. Bolsonaro. Não tem o tamanho da presidência da República, apesar de ter meu respeito, porque foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Muito obrigada, deputado. Muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado, a alegria é minha. Volte sempre, bom trabalho e boa sorte, porque o senhor vai ter... Eu vou precisar de Vai precisar, vai ter muito trabalho pela frente. Obrigada a você também pela companhia. A gente se encontra terça-feira que vem. Tchau, tchau.